Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade das sociedades comerciais. Neste vídeo vamos abordar a constituição de uma sociedade por cotas e como é que se contabilizam as operações relativas à sua constituição, bem como as despesas de constituição, e vamos também fazer uma breve abordagem em termos fiscais, ou seja, implicações em sede de IRC. Para fazermos tudo isto, vou resolver duas questões de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre matéria societária. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para contabilizar o processo de constituição de uma sociedade comercial, nomeadamente vamos abordar aqui uma sociedade por cotas, temos de o fazer em duas etapas. Em primeiro lugar, ocorre aquilo a que se denomina pela subscrição do capital social e depois temos a segunda etapa, que é a realização do capital social. Eu vou fazer a leitura de uma questão de exame da Ordem dos Contabilistas Certificados e depois, com base na resolução, explico questões mais teóricas sobre esta matéria. Temos então o exame de operações societárias, 26 de julho de 2025, enunciado 2, a sua versão A, e logo a questão número 1 diz-nos o seguinte: a sociedade por cotas cotiza limitada, portanto, uma sociedade comercial na forma por cotas foi constituída e registada na Conservatória do Registro Comercial, ou seja, de forma convencional, no dia 16 de maio de 2025, com um capital subscrito no valor de 3.000 euros, repartido igualmente pelos dois sócios, o Carlos Caria e a Daniela David. Portanto, há aqui um compromisso de uma subscrição de 1.500 euros para cada um dos sócios. No dia 26 de maio de 2025, os sócios efetuaram parte da realização. Aqui já é a segunda etapa, a realização. Ou seja, quando os sócios depositam os montantes anteriormente subscritos. Através de entradas em dinheiro, respeitante a 60% do capital subscrito, estando previsto no contrato de sociedade a realização do remanescente no dia 26 de maio de 2026. Portanto, temos aqui na segunda fase a realização do capital anteriormente subscrito, mas uma realização de apenas 60%, com um diferimento de 40% para posteriormente, portanto, para o dia 26 de maio de 2026. Entretanto, foram suportados encargos com o processo de constituição da sociedade, nomeadamente com o registro e com os serviços prestados pelo advogado que elaborou o contrato de sociedade, no montante de 620 euros. Estes encargos foram pagos pelo sócio Carlos Caria, o qual foi reembolsado pela sociedade no dia 16 de junho de 2025. Primeira etapa. Vamos proceder ao reconhecimento da subscrição do capital social e vamos também proceder ao reconhecimento destas despesas de constituição, as quais não podem ser, nos termos do sistema de normalização contabilística, capitalizadas, ou seja, registadas nos ativos intangíveis. Isto é considerado um gasto do período, como já vamos ver. Ou seja, para reconhecer estas operações, ao nível do Código de Contas, vamos utilizar para já as seguintes contas. Uma conta 26.2, cotas não liberadas, para assumir aqui o direito da sociedade, o ativo. Uma conta de capital subscrito, a conta 51.
E depois, aqui obviamente para se registar o capital subscrito, e depois as tais despesas de constituição terão de ser reconhecidas em gastos do período, nomeadamente em fornecimentos e serviços externos, na respectiva subconta, serviços diversos, 626, e contencioso e notariado, 6265. Logo, para concretizarmos tudo isto, fazemos o seguinte. Portanto, vamos começar, em primeiro lugar, a fase do reconhecimento da subscrição do capital. Logo, a conta 262, isto no dia 16 de maio do ano N, eu fiz aqui num manual uma adaptação deste exercício do exame. Portanto, aqui genericamente eu refiro-me o ano N, mas nós sabemos que é o ano 2025 a nível do exame. Portanto, o reconhecimento da subscrição do capital, primeira fase, a conta 262, cotas não liberadas, vai ser debitada pelo total, 3.000 euros. E, portanto, este é o momento da subscrição. Contratualmente, é aquele compromisso que os sócios assumem. E, portanto, na perspectiva da sociedade, é um direito que a sociedade tem de vir a receber dos dois sócios a totalidade, neste caso, 3.000 euros, que, por sua vez, é reconhecida a crédito de capital subscrito, que constituiu assim o capital social da entidade, por 3.000 euros. Portanto, temos aqui um impacto no balanço, para já, no ativo, através de cotas não liberadas, e no capital próprio, mas concretamente como capital social, 3.000. Depois temos a questão do reconhecimento das despesas de constituição. Não podem ser capitalizadas, portanto não se pode registar em ativos intangíveis. Terá de ser um gasto do período. E aqui, conforme a especialização dos exercícios, reconhecemos na conta 6265 contencioso e notariado o gasto que diz respeito ao período, e que é o período aqui da constituição da sociedade, 620 euros, debitamos esta conta, mas como se diz que só no dia 16 de junho é que a empresa pagou esta quantia ao sócio, para já o sócio Carlos Caria assumiu este valor, pagou do bolso dele para já este valor, registamos aqui numa conta 268, que vem ali na linha da 26, não é? Da conta de acionistas sócios. A 268 é uma conta para outras operações e reconhecemos aqui um passivo. Isto é um passivo. Ou seja, a empresa agora tem a responsabilidade de vir a ter de entregar este valor ao sócio. E, portanto, para já, reconhecemos um gasto do período de 620 euros por contrapartida de um passivo corrente por 620. Contencioso e notariado por contrapartida desta conta do sócio Carlos Caria. Isto foi, digamos que, a primeira fase. Agora vai ocorrer a fase da realização, portanto, aquela fase em que os sócios depositam o valor hora subscrito. Só que no caso concreto eles não vão depositar a totalidade. Vai haver um diferimento de uma parte da entrada em dinheiro, o que é perfeitamente possível no enquadramento societário. E para fazer esse reconhecimento, porque os sócios, para já, no dia 26 de maio, vão realizar 60% do montante anteriormente subscrito, e 60% de 3.000 são 1.800 euros. Nesse momento, o reconhecimento da realização do capital social, que já é a segunda etapa, a segunda fase, significa que, em termos contabilísticos, debitamos a conta 12.1, a nossa conta num determinado banco,
pela entrada de 1.800 euros, portanto, pelas transferências que os sócios fizeram, cada um deles fez metade, e creditamos a conta 26.2 porque esta era a conta que anteriormente tinha sido debitada, assumindo aqui o direito da sociedade a receber, agora que recebeu, credita-se esta conta que se encontra assim devidamente saldada. Mas saldada não. Esta conta, ela tem um saldo, atenção a isso, porque a conta foi debitada por 3.000 e ela agora é creditada por 1.800, ou seja, ela continua com um saldo devedor de 1.200 euros, que são os 40% que ainda falta realizar e cuja realização, segundo o exame, virá a ser apenas no próximo ano. A realização do remanescente virá a ser a 26 de maio de 2026. Portanto, para já, a conta 26.2 continuará a figurar no balanço, mas por um saldo de 1.200 euros, que é esse o direito que a entidade agora continua a ter de vir a receber dos sócios e que só irá ocorrer no ano a seguir. Entretanto, ocorre aqui o reembolso das despesas ao sócio Carlos Caria, e estas despesas que anteriormente contabilizamos em gastos do período, na conta 62,65, agora este passivo que havia sido assumido vamos pagar ao sócio, portanto a conta 2681 que anteriormente foi creditada vai ser debitada, portanto, contas saldadas com o sócio, já nada devemos ao sócio e sai o dinheiro do tal Banco X pela transferência que fazemos para o sócio, portanto, creditamos esta conta de ativo, o Banco X, por 620. E, portanto, aquela conta de passivo está agora, esta sim, esta está saldada, portanto, nada se deve ao sócio Carlos Caria. Portanto, de tudo isto, temos as duas fases concretizadas, portanto, a subscrição e a realização, sendo que a realização foi concretizada de uma forma parcial, porque falta ainda, através do diferimento que foi feito, os tais 1.200 euros de realização, que só vai ocorrer no próximo período. Então, só para voltar aqui ao exame, o exame apresenta 4 possibilidades de resposta. A primeira possibilidade, pela subscrição do capital social, debitar a conta 26.2, creditar a conta 511, tudo bem, mas depois pelas despesas de constituição, debitar a conta 511 e creditar a 26.81 não pode ser a conta 5.1, vimos que terá de ser gastos do período. Portanto, a linha A está eliminada, não pode ser. A linha B começa pela subscrição do capital social, exatamente conforme fiz, debitar a conta 26.2, creditar a conta 511 e depois, pelas despesas de constituição, debitar a conta 62,65 contencioso e notariado, correto, pelos 620 euros, e creditar uma conta de outras operações, a 2681 com os sócios, o Carlos Caria, 620, conta de passivo. Seguidamente, a realização do capital, o débito da conta 12.1 e o crédito da conta 26.2, correto, e por fim o reembolso das despesas ao sócio, ou seja, exatamente conforme eu resolvi no manual, portanto a B está correta. Eles apresentam ainda uma possibilidade C, onde nessa possibilidade capitalizam as despesas de constituição, debitando a conta 441, despesas de instalação, portanto isto não está incorreto nos atuais termos do sistema de normalização contabilística, eliminada a C.
E depois a D tem ali a subscrição do capital e as despesas de constituição, mas é muito incompleto porque temos outras operações, não é? Portanto, a forma completa de fazer isto é a linha B. Portanto, a questão número 1 tem como a linha B correta. Depois, falando agora do impacto fiscal em sede de IRC, a verdade é a seguinte: nós acabamos de registar no nosso capital subscrito, que entrará, obviamente, no nosso balanço, na área do capital próprio. O capital subscrito já está com um montante a crédito de 3.000 euros. E, portanto, isto é uma variação patrimonial positiva que ocorre neste momento. E será que isto é tributado em sede IRC? Será que esta operação, assim, é tributada nos termos do Código do IRC? Para isto, nós vamos consultar o artigo 21 do Código do IRC, quanto às variações patrimoniais positivas, e o seu número 1 refere que concorrem, ainda para a formação do lucro tributável, as variações patrimoniais positivas, não refletidas no resultado líquido do período de tributação, exceto. E, portanto, vejamos que aqui o legislador menciona que sim, que as variações patrimoniais positivas, portanto, aquelas movimentações a crédito da classe 5, elas vão concorrer para a formação do lucro tributável da empresa, mas que ele coloca aqui um conjunto de exceções, exceto, a linha A, as entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de ações ou cotas, as coberturas de prejuízos, a qualquer título feitas pelos titulares de capital, bem como outras variações patrimoniais positivas que decorram de operações sobre ações, cotas e outros instrumentos de capital próprio de entidade emitente, incluindo as que resultem da atribuição de instrumentos financeiros derivados que devam ser reconhecidos como instrumentos de capital próprio. Portanto, exceto as entradas de capital, e nós acabamos de fazer uma entrada de capital porque estamos a constituir uma sociedade comercial e, portanto, tudo começou precisamente pela primeira grande entrada de capital. Portanto, de acordo com o artigo 21, número 1, alineado do Código do IRC, as entradas de capital realizadas pelos sócios, quer em dinheiro, quer em espécie, não constituem variações patrimoniais positivas sujeitas a tributação em sede IRS, porque o legislador coloca exceto, não é? A lei prevê expressamente que estas entradas de capital, por representarem o reforço dos fundos próprios da sociedade provenientes dos seus titulares, não são consideradas um acréscimo económico tributável para efeitos do lucro tributável. Portanto, a realização do capital social não determina quaisquer impactos fiscais em sede IRC na esfera da sociedade, uma vez que estas operações estão excluídas da tributação do referido preceito legal. Vimos, então, o artigo 21 do Código do IRC, as variações patrimoniais positivas, começa por mencionar que elas concorrem, as variações patrimoniais positivas que não estão refletidas no resultado líquido, mas sim a nível da classe 5, aqui como crédito, não influenciou o resultado líquido, mas com a exceção das tais entradas em dinheiro e todas as outras que o legislador aqui coloca como exceção. Portanto, voltando aqui ao nosso enunciado, e quanto à questão número 2, que tem a ver precisamente com esta questão fiscal, em relação à operação anterior, os impactos fiscais em IRC em 2025 na esfera da sociedade por cotas Cotiza Limitada são os seguintes. A linha A. O capital social realizado não será tributado em sede IRC na esfera da sociedade como variação patrimonial positiva, se for tributado em IRS na esfera dos sócios que o realizam.
Isto não corresponde à verdade, pelo menos a segunda parte da afirmação. Se for tributado em IRS na esfera dos sócios que o realizam, também não será estes valores de realização não são tributados em sede de IRS. Portanto, a questão da alínea não está correta. O capital social realizado constitui uma entrada não tributada em IRC se for realizado em dinheiro. Não é apenas se for realizado em dinheiro, portanto, isto é mais amplo, mesmo que fosse em espécie, não seria tributada. A linha B está incorreta. A linha C. O capital social realizado constitui uma entrada não tributada em IRC se for realizado em espécie. Também se for realizado em dinheiro não será tributado. A linha C não é correto. A linha D. O capital social realizado constitui uma entrada não tributada em IRC na esfera da sociedade como variação patrimonial positiva, artigo 21, número 1 do Código do IRC, em qualquer circunstância. Muito bem. E, portanto, a linha D é a linha correta e advém também daquilo que tinha anteriormente explicado. Ainda sobre estas entradas e diferimento das entradas, o diferimento das entradas em dinheiro é admitido em sociedades por cotas, unipessoais por cotas e em sociedades anónimas, tanto na Constituição como em posteriores aumentos de capital, com base na base legal do Código das Sociedades Comerciais. Esta possibilidade encontra-se, porém, excluída nos regimes especiais de empresa na hora e de empresa online. Ou seja, sendo excluída do processo de constituição, ou seja, no caso concreto da Cotiza Limitada, como se trata de uma constituição que não é de empresa na hora ou empresa online, admite-se aqui, e muito bem, que as entradas possam ser, as entradas em dinheiro possam ser diferidas e o remanescente será realizado no dia 26 de maio de 2026. Sobre estas matérias societárias, eu aconselho aqui o site Sociedades Comerciais, e a leitura aqui deste capítulo de diferimento das entradas em dinheiro, onde está explicado, e muito bem explicado, e na base legal, como é que funciona o diferimento das entradas em dinheiro ao nível societário. Sendo que não é admitido nos regimes da empresa na hora e a empresa online, ou seja, apenas na forma convencional da constituição da sociedade. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.